Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, leremos tão somente o versículo 9. Romanos 10, versículo 9, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Senhor, a tua palavra foi lida e ela é muito clara, muito objetiva. Existem muitos que se dizem seguidores de Cristo, mas só o veem como Salvador, só o veem como aquele que resolve situações momentâneas, só o veem para o tempo presente. Então, o Espírito de Deus está conclamando o povo do Senhor a ver Jesus acima de tudo como Senhor. Que o teu povo entenda que aquilo que está acontecendo no meio do povo evangélico é algo extremamente pernicioso. Aquilo que está sendo proposto traz para o povo que se diz povo de Deus uma visão parcial do que é o Senhor. Então, meu Deus, esclarece. Maravilhoso Espírito Santo, tu que glorificas a Cristo, fala com profundidade ao povo do Senhor. Fala, se move sobre o teu povo. Que os que estão nessa nave de templo sejam poderosamente impactados por uma palavra que venha do teu coração para o coração desse povo. E aqueles que estão cultuando virtualmente sejam enriquecidos com uma palavra atualíssima, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Podeis vos assentar? A paz do Senhor Jesus para todos. Nosso tema hoje é primeiro Senhor e, consequentemente, Salvador. Não sei se você já notou, a Bíblia ensina, o início da carta aos Hebreus diz: havendo Deus falado muitas vezes e de diversas maneiras, a nós falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus fala de muitas maneiras, e Deus é extremamente inteligente, e Ele criou seres inteligentes para entenderem. Então, não vou falar primeiro da questão de salvadores, ou de Senhor e Salvador. Não vou trabalhar ainda a comparação. Vou trabalhar, por exemplo, se existem 5 termos do grego que se afunilam em poder, aliás, são 6. E o muito mais usado é o dunamis. Qual é o que a Bíblia valoriza? É o dunamis. Mais de 100 vezes o dunamis é o termo para poder, que é o que está registrado em Atos 1:8, Romanos 1:16. Em segundo lugar, está aquele que é registrado em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse termo é exúcia. Também mais de 100 vezes. Os dois. Em primeiro lugar, dunamis. Em segundo lugar, exúcia. E em terceiro lugar, caindo para 14 vezes, o kratos, que é o poder de governo, poder de liderança. Então, vejam o problema nisso tudo. As pessoas gostam, tem muita gente que está dentro da igreja pelo kratos e não está pelo exúcia. Eles querem poder de liderança, eles querem poder de mando. Ora, mas a Bíblia fala mais de 100 vezes
em dunamis e a pessoa quer correr atrás do kratos. Olha só, isso é subestimar a inteligência de Deus, dos escritores da Bíblia. Então, vejam bem, você tem dunamis, o mais falado mais de 100 vezes. Depois, em segundo lugar, exousia, que é o poder de ser filho. Em terceiro lugar, kratos. Depois vem energeia, dinastai e escus. Esse escus é fantástico, ele só menciona uma vez, que é o de Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é um poder próprio e exclusivo de Deus, que Deus disponibiliza quando você vai ser embaixador dele em cadeias. Se você for, e você está, melhor dizendo, sendo embaixador em cadeias, você precisa desse poder que é escudo. E isso é mencionado uma vez. Mas vejam, aí você vai ver vida na Bíblia. Você tem bios, é mencionado pouquíssimas vezes, acho que não chega a 4 no Novo Testamento, bios, que é essa vida que muita gente valoriza, que você que gosta de academia, você que vai nos centros de estética, né, Beth? Essa é menos mencionado. Bios não é valorizado na Bíblia. Embora o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Mas não tem muitas menções. Tem psique. Psique, que é outro termo para a vida, que é todo o nosso complexo neurológico, todo o nosso complexo racional. Nós temos, não só aqui, mas em todo o corpo, nós temos neurônios. Né? Temos neurotransmissores e tudo. A nossa psique está no corpo inteiro. A psique é o termo para a alma. Agora, a zoe, que é a vida espiritual, essa é mais mencionada. São João 10. São João 10:10, melhor dizendo. O ladrão vem somente a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham zoe, vida, e vida com abundância. É muito mais. Então, qual é a vida que Deus valoriza mais? É a vida espiritual. O bios é do ter, a psique é do estar, e a zoe, que é a vida espiritual e vida eterna, é a vida do ser. Então, o que a Bíblia valoriza? Que Deus quer que nós valorizemos? A vida do ser. Agora, hoje, nós vamos falar exatamente isso. Jesus é tudo? Tudo. Jesus é tudo. Eu sou o que sou. É a porta, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é muita coisa. Mas o que você vê mais? O que você olha? O que você olha para Jesus? O que você quer? Iesus, no grego, e Yeshua, no hebraico, os valores numéricos mostram 888, ou seja, um acima da perfeição. Mas muita gente, a maioria dos cristãos hoje, dos evangélicos, que estão aí nos canais de televisão com teologia da prosperidade, com confissão positiva, que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, eles só veem Jesus como 190. A coisa aperta, é Jesus. Quando o negócio está bom, nem estou aí. Jesus já era. Mas quando a coisa aperta, Jesus é 190. Agora, veja bem, presta bem atenção nisso. No Novo Testamento, Jesus, Senhor, é mencionado 650 vezes.
E ele é chamado de mestre somente 64 vezes. E ele é chamado de Salvador somente 22 vezes. Deu para entender? Homem inteligente, mulher inteligente? O nosso tema é exatamente isso. Primeiro Salvador e, consequentemente, Salvador. Primeiro Senhor, melhor dizendo. Primeiro Senhor. Se Ele não for Senhor, sem ser Senhor, Jesus não será Salvador. Porque Salvador é um dos aspectos do Senhor. Para ser Salvador, Ele teve princípio. Como Senhor, Ele não tem princípio. Como Senhor, Ele tem eternidade retroativa, ou seja, Ele não tem princípio. Agora, como Salvador, Ele teve que se tornar nosso irmão mais velho. E aí o pai se dirigiu a ele e disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Então ele tem princípio enquanto Salvador. Ele tem eternidade ativa, mas não tem eternidade retroativa. Por quê? Porque Salvador é um desdobramento, um dos aspectos da atuação. E por que as pessoas só pensam em Salvador, mas não pensam nele como Soter, que é vida eterna? Pensam nele como Sozen. Isso é 2 verbos para salvar. Sozen é tirar do buraco, tirar de uma situação. Todo mundo só quer Jesus disso. A maioria. Não pensa em vida eterna. E aí os canais de televisão estão aí. Ele só quer Sozen, Sozo. O Salvador que tira do buraco, que tira de uma situação difícil. Eles não querem Salvador para a vida eterna. 22 vezes só Ele é chamado de Salvador. E aí você tem que olhar para a Bíblia e falar assim: perdão, Senhor. Se eu te vi primeiro como Salvador e não como Senhor. Sem ser Senhor, Jesus não será Salvador. E aí a gente vai defender essa tese da seguinte maneira. Isaías 4:1 diz o seguinte: 7 mulheres lançarão mão de um homem, Isaías 4:1, lançarão mão de um homem naquele dia e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Eu só quero não ser chamada de mãe solteira, de repudiada. Eu não quero. Eu quero ter um nome, quero ter um sobrenome. Eu quero dizer: eu tenho um marido. 7 mulheres. E mulheres na Bíblia são segmentos religiosos, no sentido profético. Olha, ele só quer o nome de Jesus. Só quer ser chamado de cristão. Esse negócio é tão grave, gente, que tem igreja chamada de cristã, mas não tem nada de cristão lá dentro. Já pensou a igreja de Laodiceia? Jesus estava do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele só tinha o nome de Igreja Cristã em Laodiceia. Só isso. Igreja de Cristo em Laodiceia. Mas Jesus não estava do lado de dentro. Dizes: rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Em Jesus: eis que estou à porta e bato. É lamentável isso, gente. Acorda, povo de Deus, para o que está acontecendo no meio do povo evangélico. Acorda.
Segunda Crônica 7,14. Olha só, é condicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Uma coisa é se chamar, outra coisa é ser. Aí ele mostra, falou, se chama, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente que mesmo no Antigo Pacto, só via Deus como servo, não via como Senhor, chamava de Senhor, mas não era servo. E em Mateus, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos e fizemos tantas maravilhas. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca. Então, por quê? Porque as pessoas não o veem como Senhor. 600, olha a comparação aqui. Quem é bom de matemática, faz isso aí rapidinho. Qual é o percentual, Newton? Faz a continha aí rápido. 22 em 650, quanto que é? 3,33, é isso? 38. Já pensou? Olha a comparação. É lamentável, mas é essa a realidade. Gente, as pessoas, elas estão trabalhando com uma coisa chamada confissão positiva. Deus escreveu, eu falo a palavra e tem que acontecer. Eu oro a palavra, tem que acontecer. Isso é chamado confissão positiva. Isso se chama fé na fé e não fé no Senhor. Isso se chama fé na forma e não no Senhor. Nós já falamos muito de fé, de forma e essência. As pessoas valorizam muito mais a forma do que a essência. A forma é estarmos aqui nessa nave de templo. Esse lugar é santo, não por causa das paredes e porque está aqui dentro dos objetos, das coisas que estão aqui dentro, não. Ele é santo porque Deus está aqui. E Ele está onde? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Se nós sairmos e formos para a rua ficará mais santa do que esse lugar. As pessoas valorizam muito mais a palavra dita, que é logos, do que a palavra dizente, que é aquela atualíssima, aquela que é em tempo real. Palavra dizente. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho, aliás, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, nós leremos do versículo 11 ao 15. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros
que credes em o nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, Deus não está refém daquilo que foi escrito dentro de um determinado contexto. Eu não posso tirar um texto fora do contexto e cobrar do Senhor. Segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. Não é segundo o que foi escrito em um determinado contexto. Isso tudo precisa ser pontuado, queridos e queridas, exatamente porque esse senhorio do Senhor Jesus Cristo está sendo deixado de lado. A bênção está sendo muito mais valorizada do que o abençoador. Ele, enquanto Senhor, Ele é abençoador. Mas Ele não fica refém da sua condição. Eu tenho que fazer. Segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. Simples assim. Então não acredite nisso, eu vou pegar, não, tem que acontecer, se não acontecer eu rasgo minha Bíblia. É terrível isso que está acontecendo, irmãos. E pior que o povo de Deus gosta de ouvir isso. Diz lá o profeta, diz, meu povo gosta disso. Não adianta, se Ele não for Senhor, Ele não é Salvador, nem como Sóter, que é vida eterna, nem como Sozem, porque Ele, até de tirar do buraco, Ele faz se Ele quiser, segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. A gente não começa assim? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é o senhorio do Senhor que fala mais alto. Concluindo a nossa mensagem, as respostas de Deus são sim, não e espera um pouco. Basicamente são essas. E você tem que ficar feliz porque Ele ainda está respondendo. Se Ele está respondendo um não, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Ele está sendo Senhor. O não é de Senhor, o sim é de Senhor, o espera um pouco é de Senhor. Sim, não e espera um pouco. Segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me guia, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar.
olhando assim as maneiras como Deus fala. Domingo aqui o pastor Rivaldo falou sobre os 7.000. Elias estava decepcionado, desesperado. Todos te abandonaram, Senhor. Só ficou eu. E Deus mostrou para ele 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. E o pastor Rivaldo falou que aquilo era um restinho. Mas esse é um termo usado pela Bíblia. O Senhor diz: ainda que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, só o remanescente será salvo. É muito importante nós entendermos. Eu sei que eu vejo lá no Apocalipse, lá uma multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. Mas essa multidão é formada por gente que veio de grande tribulação. E não por esse povo que só quer levar vantagem no fato de ser cristão. Só quer ser abençoado e não quer ser abençoador. Que vê o Senhor só como Salvador e não vê como primeiro como Senhor. É muito forte isso, queridos e queridas. 650 vezes Senhor, 22 vezes Salvador. É uma disparidade. Será que você não para agora? Você que aqueles cristãos, você é do tipo de cristão que quando a coisa está bem, você só entrega sobras para Deus. Aí quando a coisa aperta, você corre para Deus. Cristianismo não é cristianismo de sobra, é cristianismo de entrega. Como nós estudamos na lição hoje, é de engajamento. Uma igreja engajada é uma igreja que vê Jesus Cristo primeiro como Senhor e consequentemente como Salvador. O povo de Deus está precisando de engajamento. Pessoas que se envolvam, que se comprometam, que tenham um compromisso. Converse com Deus aí. Ó Deus, a Tua palavra foi exposta e que o Teu Espírito Santo promova uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, em nome de Jesus, que nós saiamos desse cristianismo nominal, como disse o Senhor há tanto tempo atrás, no templo de Salomão. Salomão estava preocupado com a qualidade daqueles que frequentariam aquele espaço, e porque ele não queria que as pessoas entrassem lá simplesmente para entrar numa beleza arquitetônica, mas queria que eles entrassem lá para ter o verdadeiro encontro contigo. E o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o Senhor se pronunciando como Senhor. Ó Deus, faz uma mudança radical nesse cristianismo. Eu sei que o Senhor vai levantar a geração mais apaixonada por Cristo de todos os tempos, porque essa geração atual está sendo a pior geração da história do cristianismo. Que essa qualidade seja realmente elevada com o mover do maravilhoso Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, faz isso, Senhor. O Senhor
exercendo o seu senhorio na nossa vida constantemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar?